gente teve esse teto da igreja, né, que acabou caindo ontem, parte do teto. Uma turista de 23 anos morreu. Imagens na tela, Ricardo trazendo pra gente no nosso Jornal do Meio-Dia. Infelizmente, uma turista de 23 anos veio a morrer, outras 6 pessoas ficaram feridas depois que parte desse teto aí da igreja de São Francisco de Assis, conhecida como Igreja de Ouro, né, desabou na tarde de ontem ali no Centro Histórico de Salvador. Que triste, o templo é considerado uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo, né? E tinha registro de problemas estruturais. Que negócio é esse? E lembrando mais uma vez, a gente tem as imagens aí da igreja ali, né? Poucos minutos após do fato acontecido, que Ricardo vai estar trazendo para você na tela. E a gente tem também essa questão, né, do IFAM, até o presidente Lula comentou sobre o tema, tem a fala do Frade também falando sobre essa questão, mas triste fato, né, Nanda? E tá lá no chapadanews.com.br também, né? Tá no Chapada News e tá em todos os cantos, né? Foi um acontecimento que mexeu muito com as pessoas, em primeiro lugar, pela morte da pessoa. Triste, né? De fato, todo mundo sentiu, uma turista que estava passeando, né? A gente tem o nosso estado tão receptivo, a gente é muito conhecido pelos requintes turísticos, e aquela igreja era uma das mais visitadas, né, do Centro Histórico de Salvador, um lugar que é importantíssimo, né, para a capital baiana, e infelizmente isso veio acontecer, muita gente especulando, muita gente falando, o presidente Lula falou... Se é para... Você mesmo comentou agora, né? Isso. Se é para não cuidar... Eu vou trazer a fala dele agora. Mas acontece que não é bem o IFAM que tem que manter, né? Enfim, pode trazer eu vou trazer a fala e você até naquilo que você depois tem de informação nos orienta, viu? Vamos trazer aqui. O frade da igreja que desabou em Salvador, ele avisou 2 dias antes sobre o problema no teto. É que se a gente não tomar cuidado, a gente acompanhou outros repórteres, né, perguntando, entrevistou várias pessoas, e aí se a gente não prestar atenção e buscar melhores informações, a gente acaba caindo em várias narrativas. Sim. Que infelizmente acaba acontecendo. Traz esse material do 1B aí pra gente acompanhar, Ricardo. Coloca na tela pra gente. Vamos lá. A gestão desses templos todos, eles são da própria igreja. Então a própria igreja não é o poder público quem vai alimentar essas ações de fiscalização o tempo inteiro, né? Porque cada proprietário é que cuida do seu, quer dizer, você cobra um ingresso para entrar, você cobra... Então você investe nesse tipo de gestão que faz parte de qualquer outro bem que recebe público. A Ordem Franciscana, então, que deveria ter notificado vocês de que existe ou existia algum tipo de risco? Pelo visto, não há, é um risco iminente, ele não é aparente. Então, como qualquer tipo de acidente, você não prevê de alguma forma que ele vai acontecer assim dessa forma. Então eles não tinham ciência, pelo visto, de que havia um problema relacionado ao forro especificamente, né? Porque foi um desabamento de parte do forro que acaba levando uma outra parte maior. Mas de praxe, as vistorias feitas são após eles notificarem, não algo que vem da prefeitura ou de algum outro órgão público. Exatamente. Cotidianamente não é um procedimento cotidiano, né? É um procedimento que, de acordo com algum tipo de problemática, é que acontece a vistoria a partir de quando você é chamado, quando você é convocado. Para que não é cotidiano, segundo a fala aí do que a gente entendeu. Vamos trazer também a fala do presidente Lula e daqui a pouco a Nanda vai nos orientar sobre essa questão. Traz a fala do presidente aí hoje em entrevista à Rede Metrópole. Vamos lá. Tenho uma bronca desse negócio de tombamento, porque em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, você tomba as coisas, mas quando você faz uma política que você tomba um patrimônio público, é preciso colocar dinheiro para manter as coisas. Ou seja, eu vejo um monte de prédio tombado na Bahia, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e o cidadão que fez o tombamento, que aprovou a lei na Câmara, de vereador, de deputado, ou seja, não coloca um orçamento para que isso seja, conservado. Você tomba e a coisa vai apodrecendo, a coisa vai envelhecendo, a coisa vai caindo. Ora, então para que tombar se não tem responsabilidade de cuidar? Então, quando há o tombamento de uma obra de arte em qualquer lugar, de um prédio qualquer, de uma praça qualquer, é importante que o tombamento seja acompanhado por um orçamento. Por um orçamento para que a gente tenha certeza de que aquilo foi tombado de verdade e que aquilo vai ser mantido para a história. Quando a gente tomba, que a gente está fazendo um gesto para a humanidade, que nós vamos preservar a história, vamos preservar a cultura, maravilhoso. Mas depois a gente contata que não tem dinheiro.
que não foi colocado dinheiro no orçamento, não foi colocado dinheiro no orçamento do governo federal, não foi colocado no orçamento do governo estadual, não foi colocado na prefeitura, ou seja, o tombamento deixa um prédio praticamente abandonado. E aí vem aquela guerra de narrativas, né? Eu estava acompanhando na rede social e dividi com o senhor e a senhora que está em casa, porque aquilo que está ali na rede, né, vai para os bares, vai para os restaurantes, é o debate no mercado. Aí eu acompanhando ali no próprio Metrópole, o vereador de Salvador, ele falou, oxe, o Cláudio Tinoco, tá? É vereador de oposição ao Estado. Ele falou, oxe, a igreja de São Francisco foi tombada em 1938 pelo IPHAN, órgão federal. E Lula é o presidente do Brasil há 25 anos. Na realidade, ele quer dizer que o PT, né, tá aí, mas não tem esse tempo todo, não. É aquela fala da oposição. E é chefe do executivo, né, que define os recursos orçamentários para os órgãos federais. Ou ele assume a responsabilidade, pelo menos, de informar qual é o orçamento, né, do IPHAN para o restauro do patrimônio material e arquitetônico nacional, ou então propõe o desabamento. Só não dá para transferir a responsabilidade para quem propôs o tombamento há cerca de 80 anos. Aí vem uma seguidora e falou, transferir a responsabilidade para outra é fácil. Ao invés de estar aqui usando a ignorância alheia para se promover, vá trabalhar, vereador. Essa pessoa disse, você está aproveitando das pessoas que não entendem do fato para trazer o seu argumento e informar de forma errada aquelas pessoas que estão seguindo. O presidente falou uma coisa, o IPHAN falou outra coisa, ó. Não é porque é tombado que a gente vai ficar todo dia olhando como é que tá a estrutura, não. O presidente diz, pô, mas se tomba era pra gente estar ali acompanhando. Sem contar as pessoas que falaram, pô, a igreja cobra para se entrar. Não é R$5, nem R$10 não. Segundo as informações, são R$15 para estar entrando ali no espaço. Cobra para entrar, mas não paga a reforma? Como é que é essa questão, Ananda? Então, aquela estrutura daquele prédio é de propriedade da Ordem Primeira de São Francisco. Uhum. Então, teoricamente, o IPHAN tem que conduzir, né, os restauros. Inclusive, tem um em andamento, né, daquele painel dos azulejos portugueses. Enfim, o IPHAN, teoricamente, a partir das informações que o próprio IPHAN passou, que o IPHAN dá o auxílio técnico, coordena os restauros, coordena as possibilidades. Porque todo prédio tombado você tem que fazer uma requisição para fazer uma existe todo um processo, né? Exatamente. Você tem que seguir ali um processo. Por conta de ser tombado. Mas, segundo o próprio IPHAN, a Ordem Primeira de São Francisco é a responsável pela gestão e manutenção. Então, o ofício está lá, inclusive, no chapadnews.com.br, o ofício na íntegra que o Frei enviou para o IPHAN. Então, o ofício pede que o IPHAN vá visitar, vá olhar e afirma que tem uma dilatação no teto e que precisa de orientações para resolver esse problema. Precisamos receber orientações do Instituto para resolver esse problema, mas efetivamente quem coordenaria e quem... A resolução do problema... Exatamente, seria a igreja. Conta, exatamente, da Ordem Primeira de São Francisco. Entendi. Provavelmente é quem recebe também esses recursos, né? Claro, da cobrança. E tem assim um grande debate para as pessoas entenderem, né? A gente tem vários patrimônios tombados no Brasil. Exato. Né? E não ia dar conta. Essa orçamentária, que realmente é o governo federal, não ia dar conta. Então, por isso existe todo esse processo, né? Exatamente. Que tem que se respeitar, um processo burocrático. Exato. Inclusive, a gente trouxe aqui falando sobre o restauro lá em Igatu, que também as casas de Igatu são tombadas pelo IPHAN, e para que as pessoas que Igatu, moram... aqui na Chapada Diamantina. Exato. Em Andaraí. As pessoas que moram ali naquelas casinhas tem um vazamento no meu telhado. Não pode simplesmente chegar lá, fazer uma mudança estrutural, vou pintar. Nada disso pode ser feito sem que antes passe pela visita do IPHAN. E de acordo com o chefão lá do IPHAN, ele disse que assim, normalmente é 1 a 2 dias. Tanto é que ele recebeu na segunda-feira e a visita estava programada para hoje. Né? Um dia depois do desabamento. Então, isso também deixa na rede social você percebe muita gente, por que não fechou o espaço, né? Se estava na situação que estava, então são vários relatos. Pois não, Bolt? A gente tem um exemplo bem claro aqui próximo da gente, Campestre. A igreja foi restaurada, me lembro, cerca de 5 anos atrás, e ela passou por todo um processo, porque também é considerado um patrimônio tombado. Uma restauração de imagem, a troca de telhado que dava sinais até então que não estava bem.
E na época, o Frei ele solicitou, né, toda essa visita que viesse trocar, porque é patrimônio tombado, todas as burocracias. Uma outra questão, toda obra que se faz, nenhuma igreja, ela é mandada para a paróquia. Tem que ter aprovação da paróquia. Por quê? Porque por vezes o que a igreja arrecada, ela é uma prestação de conta com a diocese ou com a paróquia. Então pode ser que você entre e paga lá, mas aquele dinheiro provavelmente ele é passado para a paróquia, ele é passado para a diocese, para a ordem franciscana. Então precisa de duas coisas. Primeiro, precisa da vistoria, precisa de cumprir todas as ordens burocráticas de um patrimônio tombado, mas que para isso chega nessa vistoria, primeiro é preciso de uma ordem e de uma liberação da paróquia ou da ordem franciscana na qual toma conta. A gente percebe cada minuto o IPHAM vai ficando mais distante, exatamente, né? Dessa responsabilidade, porque se esse teto, essa parte de teto caiu, é porque o problema não é de hoje. Exatamente. Né? Não tinha 2 dias nem 3 dias. Já era para ter sido observado antes. Isso. Ou para ter bloqueado a entrada, né? Proibir a entrada de visitantes. Em 2023 teve, né? Desculpa, Bolt, perdão. Quando se fez a reforma ali na comunidade de Campestre, fizeram o levantamento, o Frei enviou para a Diocese de Irecê, que fez a aprovação, que contactou com os órgãos responsáveis. Não poderia ter esperado chegar tanto, exatamente, né? Exatamente. Chegou ao limite. 2023, agora, a gente observa, né, recordando por fatos, né, que aconteceram anteriormente, que essa igreja ela já passou por questões estruturais também em 2023, inclusive no chão. As pessoas que tinham dificuldade de mobilidade não estavam conseguindo acessar lá naquela ocasião por conta de piso estufado, coisas assim que são bem básicas, né, para um local turístico. E desde então vem, eu acho que sendo, vou falar uma palavra aqui que talvez soe estranha, mas maquiada, né? O jeitinho, né? O jeitinho, vamos arrumar aqui. E eu acho que assim, uma coisa que o presidente do IPHAM falou foi, nesses casos, quando é uma questão que aparentemente pode ser grave, é preciso mandar um ofício diferente, um ofício que eles têm em caráter de urgência, não um ofício protocolado pelos meios normais, que aí demora esse 2 dias para que eles vão. E ligar para a Defesa Civil. Tem um estufamento no teto, é possível que caia, porque já teve que ser retirado de lá uma coluna, me parece, que tinha 1,5 toneladas no passado, eu acho que no próprio 2023, por risco de desabamento. Então isso é uma coisa que assombra ali, né, a igreja. Então assim, viu que tinha um problema, já poderia ter ligado para a Defesa Civil. Isso é um caso sério, isso vai com certeza estar saindo aos poucos, porque infelizmente a gente teve uma vida perdida ali, né? Então o processo ele se torna mais sério do que poderia se imaginar. E é um assunto que a gente tem que debater, porque como bem disse aqui Bolt, a gente tem um caso próximo, né, em Ceabra, que é no Campestre. A gente tem vários casos em Lençóis, em Andaraí, que você trouxe o exemplo agora em Igatu, e é um tema que a gente tem que tratar para que isso não aconteça na nossa região, né? Para que algo parecido não aconteça, que as providências elas sejam tomadas de forma antecipada, porque diferente a gente está na Chapada, né? Aconteceu em Salvador, o turista era paulista, aqui na Chapada pode acontecer com um de nós e a vida que segue, né? Nem o assunto se debate. Mas a gente percebeu que logo após o desabamento a gente viu quanto a imprensa já cobriu em cima tentando entender. Peraí, mas como isso pode acontecer? E para acabar de piorar, parece que Salvador está garoando forte, né? Nesses últimos dias, e com a questão da garoa e da chuva, tudo que está ruim pode piorar pelas informações que a gente tem recebido.